Amizade linda, deu hora de almoço. E aí tem o pepino aqui, né, pra ser o vegetal aqui da vez. Ai, mas eu olhei pra ele, eu não vou conseguir ficar mastigando pepino, não. Então, ó, eu cortei ele, peguei um pouco de cebola e coloquei sal. Vou colocar aqui no liquidificador, ó. Eu acho melhor beber ele do que eu mastigar. Isso é coisa de Claudinha, viu? Não esquenta, não. Acho que se o tempo tivesse mais calor, eu até conseguiria. Mas, como não tá, e eu não vou deixar estragar o pepino, né? Então, ó, eu vou bater. Ó, eu bati aqui, ó. Acho que assim vai ser mais fácil. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem que eu estou bebendo. Eles estão servidos? Vamos lá? Ah, temperadinha. Ai, ixi, ainda 2 copos, Ave Maria, cheio de graça. Ai, ai, respira fundo e vai, que vai te fazer bem. Ó. Nossa. Ai, ai. Bom, pelo menos. Nossa, tá caindo tudo ali. Parte da salada ali concluída. Fazer o que, né? Paladar infantil. É. Não, com as outras coisas eu até consigo comer. Quando é repolho, berinjela, pimentão, a couve. Ai, gente, mas chegou no pepino. Consegui comer uma vez só. Aí agora pro pepino não estragar, eu vou fazer assim, eu vou beber o pepino. Mas tá valendo, né? Então, fica a dica aí pra quem também não consegue, ó. Você não consegue, tava me dando fissura, tem que mastigar. Então, beber as coisas que dão fissura, beber é melhor do que mastigar. Tá bom? Fica a dica. Ih, que vergonha. Ó, pessoal, tá dando a hora aqui da comida. Eu tô querendo fazer macarrão de abobrinha, né? É um molho com carne moída. E aí coloca a abobrinha assim, cortadinha assim de comprido, ó, pra fazer de conta que é um macarrão, né? Aí, ó, cortei a abobrinha assim, eu tô usando meia abobrinha. Cortei ela de comprido, aí ficou assim umas 3, 4 partes dessas. Aí agora, ó, eu vou pegar a faca e vou cortar assim de comprido, ó. Aí vai formar aí o falso macarrão de abobrinha. Vamos lá. Ó, pessoal, comprei esse molho aqui de tomate, ó. Ele vem assim numa garrafinha. Ó,
aqui tá falando que ele contém tomate 99,7%, sal e o ácido cítrico. Não contém glúten. Carboidratos, só 2,9 gramas, né? A cada porção de 3 colheres de sopa. Então, pelo menos não tem açúcar, né, no molho. Então, eu indico aí pra vocês, o Pomarola Chef, ó. Uma passata, ó. Eu refoguei a carne moída com pimentão. Eu coloquei ali um pouquinho do molho. Aí aqui tem alho, sal, o pimentão. Aí eu vou deixar dar uma fervida aí, ó. E aí vou colocar a abobrinha. Mas até dá pra colocar agora, pra facilitar aí o processo. Eu vou deixar aqui fervendo para cozinhar aqui essa abobrinha. É um prato low carb. Tudo de bom. Olha isso, tá amizade linda. Ó, receitinha pronta. E aí, ficou com água na boca? Estão servidos? Mas tá um cheirinho tão gostoso aqui nessa cozinha, olha. Assim dá ânimo, né? Fazer dieta, né? Ó, pessoal, recomendo aí pra vocês, tá? Essa receitinha aí, super fácil de fazer e muito gostosa de comer. Aí, pessoal, vou colocar aqui o meu almoço. Ó, pegar um pouquinho mais de carne. Aqui, ó. Ó. Ó, pessoal, essa receita aqui, ó, vai dar para almoço e janta, ó. Bem servido, hein, ó. Bem servido. Ainda sobrou ali pro jantar, ó. E aí, ó, café da manhã, ovos, né, com cafezinho. À tarde também, se der fome, vai de omelete, vai de castanhas. E, ó, almoço e janta aqui garantido, aqui, ó. Ó, que prato lindo. E aí, pessoal? Ó, que coisa fofa. Gostei. Gostei. E aí, gostaram do meu prato? Almoço e janta. Lanche da tarde, abacate com castanha do Pará. Dieta low carb é realmente recomendado para quem é diabético? Pergunta importante, muito comum. E antes de responder essa pergunta, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, pesquisador da relação entre alimentação, saúde e doenças, principalmente para diabéticos aí, obesidade e pressão alta. São doenças ligadas à resistência à insulina. Está diretamente ligado principalmente à má alimentação. Seja muito bem-vindo ao meu canal, não deixe de se subscrever aqui no canal, curtir e ativar o sininho para receber os vídeos aqui em primeira mão. Dieta low carb nada mais é do que a alimentação de baixo carboidrato. Quando você diminui o carboidrato, você está fazendo exatamente o que você precisa para poder desinflamar o seu corpo. Você que é diabético, você que está acima do peso, você que tem pressão alta, que está acima do peso ou está obeso, você precisa, não existe outro caminho que passe por outra forma de se alimentar que não seja low carb, que não seja de baixo carboidrato, não tem jeito. Agora, quando você diminui aquilo que está te causando mal, que é o excesso de carboidrato, você tem que aumentar o quê? Proteína e gorduras saudáveis, não tem jeito. Nós temos 3 macronutrientes: proteínas, carnes diversas, principalmente ovos, etc. Gorduras, que tem as saudáveis e não saudáveis. E nós temos aí os carboidratos, que tem os que são o grande problema, o grande vilão: trigo,
milho, excesso de arroz, que mais? Barra de cereal, etc. E macarrão. E nós temos comidas industriais, né? E nós temos, por outro lado, carboidratos saudáveis, que são os fibrosos, que são as hortaliças, as folhas, os legumes, e os tubérculos também, que em pequena quantidade podem ser saudáveis. Então, diminuir o carboidrato, você está fazendo o que o seu corpo precisa. E não só sou eu que falo sobre low carb. A Suécia adotou essa alimentação lá pelo sistema, lá pelos anos de, quase 10 anos já, 2011. Foi o que me motivou a criar meu programa. A alimentação inteligente que eu falo aqui foi uma metodologia que eu criei, juntando elementos da low carb, que é a alimentação de baixo carboidrato, da dieta paleolítica também, que é totalmente referenciada, e da alimentação funcional, da medicina integrativa, que traz aí suplementos também naturais. Tudo isso numa linguagem simples e prática para você que quer controlar a diabetes naturalmente. Foi aí que eu criei meu programa Diabetes Controlado, que já ajudou milhares de pessoas a controlarem a diabetes. Mas esse vídeo não é para falar sobre esse programa, esse vídeo é para falar que a dieta low carb ela é essencial para a saúde do diabético, seja tipo 1, seja tipo 2. Se você é tipo 2, você pode praticamente tirar a medicação em poucas semanas. Se você é tipo 1, você pode diminuir a quantidade de insulina que você come, que você toma, quer dizer, já que seu corpo não produz mais. Então, adotando a alimentação certa, que é a alimentação de baixo carboidrato, você vai atingir o seu objetivo, é uma questão de tempo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, então, curte, compartilhe. A Suécia adotou essa alimentação baseada em estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo, inclusive de universidades que são lá. A Inglaterra já adotou também e espero que o Brasil um dia adote. O Canadá e Japão estão quase lá. Você está direitinho como é que funciona a alimentação de baixo carboidrato, a metodologia que eu criei, alimentação inteligente, qual que é a diferença entre as duas, tá bom? Como que essa alimentação vai mudar a sua vida e a importância de você adotar os alimentos. Vamos fazer um passeio aqui pela alimentação inteligente, principalmente focando nos alimentos bons, nos alimentos permitidos. Vou falar também dos proibidos, aqueles alimentos que você tem que fugir deles. E fica comigo até o final. Esse vídeo aqui é importante demais. Ele serve também para você que tem obesidade, quer perder peso, para você que já é diabético tipo 2, para você que é diabético tipo 1, e para você que cuida de quem é diabético e quer ter mais saúde, tá bom? Então eu sei que muita gente aqui, a maior parte são mulheres que cuidam do marido, cuidam do filho, cuidam de si próprio, às vezes está com algum problema, cuidam de algum irmão, parente, amigo, né? Então é por isso que eu convido você a compartilhar os meus conteúdos para que ele possa alcançar outras pessoas. Seja bem-vindo, eu sou muito grato por você estar aqui comigo, tá bom? Dito isso, vamos lá então. Quais são, o que comer na alimentação de baixo carboidrato? Eu sei que seria muito mais fácil falar do que você não deve comer, né? Mas vamos buscar aqui uma abordagem sobre aquilo que é mais importante. Porque comendo aquilo que é bom, você naturalmente vai fugir daquilo que é ruim. Você vai ter dois componentes muito importantes. Eu falo muito sobre esses dois componentes nos meus cursos, no treinamento online Diabetes Controlado, que são a nutrição e a saciedade. O que é nutrição? Nutrição é você fornecer para o seu corpo os elementos que ele precisa. O nosso corpo ele precisa de proteína, ele precisa de proteínas de alto valor biológico, já vou falar sobre a lista dessas proteínas. Ele precisa de gorduras saudáveis, isso mesmo que você ouviu. Não tenha medo de gorduras saudáveis. As gorduras saudáveis são essenciais para te trazer nutrientes e também saciedade, que é a sensação de estar cheio, né? O seu corpo precisa de carboidratos inteligentes, carboidratos fibrosos. Nós vamos falar sobre elas já também, que vão oferecer fibras, vão oferecer minerais para o seu corpo, essenciais, vão oferecer água também, viu? Que é importantíssima a hidratação para a saúde do diabético. E esse é outro ponto importantíssimo que você tem que entender. A gente tem que trazer nutrição para as células do corpo. Trazendo nutrição, naturalmente, o nosso corpo vai ficar mais do que? Saciado, vai ficar muitas horas sem aquela necessidade louca de comer de 3 em 3 horas, ficar beliscando o tempo todo. Aquilo ali é algo que você pode quebrar, aquele ciclo vicioso, está ligado à ingestão excessiva de carboidratos, principalmente trigo, principalmente alimentos light, biscoitos, arroz, cereais, são alimentos que acabam trazendo uma vontade de comer o tempo todo. Sabe aquela vontade louca de comer de 3 em 3 horas? Pois é, isso é consequência de uma alimentação excessiva em carboidratos, que vai te obrigar, se você já é diabético, a usar doses altas de medicação, que vai te tornar diabético se você tiver predisposição, ou cada vez mais obeso, cada vez mais doente, porque a resistência à insulina é uma consequência direta, principalmente,
da alimentação repleta de carboidratos. Essa é a base aí, é o beabá desse assunto tão importante, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui pelas proteínas de alto valor biológico. O que é proteína de alto valor biológico? São basicamente alimentos que o seu corpo vai usar para construir massa magra, para reparar tecidos, para reparar os órgãos. Todos os nossos órgãos, desde a pele até o cérebro, coração, pulmão, ossos, nervos, cartilagens, artérias, veias, tudo isso aqui é feito de proteína, basicamente. O nosso corpo, ele precisa de uma ingestão proteica para poder reparar tudo isso aqui, fazer com que isso aqui esteja funcionando bem o tempo todo, sejam ossos, sejam tendões, sejam músculos. No caso do músculo, é muito importante para o diabético também fazer musculação para fortalecer, para prevenir sarcopenia, sempre sob orientação de um profissional aí, um personal que tem aí conhecimento, que você tenha confiança. E preste muita atenção nisso. É essencial a ingestão adequada de proteína. E se você sofre problemas renais, você precisa do acompanhamento do seu nefrologista para saber a quantidade que você pode. Se você tem um rim saudável, você não precisa se preocupar com isso, com quantidade de proteína, porque a proteína ela traz muita saciedade, principalmente quando ela vem junto com a gordura. Quer um exemplo? Carne, sei lá, cupim, picanha, próprio pernil, ou costela com aquela gordurinha, frango frito com a pele, peixes gordos, peixes marítimos, tudo isso aí são alimentos que trazem nutrição, que trazem proteínas de alto valor biológico. Os ovos é um alimento campeão, que trazem nutrição, que trazem proteínas de alto valor biológico. Os ovos é um alimento campeão para o diabético, essencial para a construção de massa magra, para que você possa ter um metabolismo mais elevado e possa controlar mais facilmente a diabetes. E outro ponto importante, ficar cheio por mais horas. Você não tem que ficar comendo de 3 em 3 horas, comendo o tempo todo. Isso é loucura. Isso não faz sentido. A gente tem que comer quando tiver fome. Menor quantidade possível para que você possa controlar a glicemia com mais facilidade. Isso é o que a ciência mostra. Ficar comendo de 3 em 3 horas e tomando remédio o tempo todo não vai resolver o problema. Vai atuar só sobre as consequências, vai trazer efeito colateral das medicações e vai tornar impossível o controle da diabetes. Eu falo muito sobre isso. Isso é uma coisa fácil de entender na prática. Então as carnes você não precisa ter medo de nenhuma delas. Cuidado só com linguiças que tenham amido na composição. Olha a composição, procure linguiças mais naturais, esses alimentos defumados aí, procure o mais natural possível, tá bom? É muito importante você ter na sua base, se você gosta de carne, colocar carne, se você não gosta, usa ovos no lugar da carne, tá bom? Use peixes, use sardinha, tira esse excesso aí de gordura da sardinha, tá? E sobre as carnes, de uma forma resumida, é isso. Pode usar sem medo, pode usar como base aí nas refeições, pode usar no café da manhã. Os ovos você pode usar ao longo do dia. Eu diria que o ovo é o alimento mais completo aí, porque ele tem proteína de alto valor biológico, ele tem gordura saudável, ele é praticamente um polivitamínico completo, ele tem praticamente todas as vitaminas que seu corpo precisa, entendeu? Ele traz nutrição, ele traz saciedade. Fiz um vídeo muito importante sobre o ovo, dá uma olhadinha aí, quantos ovos eu posso comer por dia, coloca aí no canal do Dr. Rocha que você vai ver, tá bom? E quais são os carboidratos inteligentes? Para a gente saber quais são os carboidratos inteligentes, é bom a gente saber os que são ruins. Basicamente o que é ruim, para o diabético que eu estou falando aqui, são carboidratos que têm a base de trigo na sua composição, independente se for de água e sal, independente de ser integral, pão integral, não importa. O trigo é o veneno que tem que ser evitado, assim como o açúcar doce. O trigo é açúcar salgado. O trigo tem a milopectina na sua composição, além do glúten, que é um problemão. Mas o glúten, ele é só um dos problemas. O problema maior é a quantidade de açúcar para o diabético, né? Eu sei que você seja celíaco, tem um problema aí no metabolismo. Você tem uma sensibilidade muito grande ao glúten. Muito mais importante é a quantidade de açúcar que tem no trigo, que é muito grande e que está na maioria dos alimentos congelados, na verdade. O arroz em excesso, o milho em excesso, a tapioca em excesso, tudo isso é problema por conta da quantidade de açúcar que esses alimentos têm para você que é diabético. Então, até você reverter esse quadro, desinflamar o corpo, você tem que tomar cuidado. Depois você pode testar pequenas quantidades de arroz. Mas eu costumo dizer que com o trigo não dá para negociar. O trigo ele é sempre terrível para a saúde do diabético. Fugindo deles, quais são os bons carboidratos? Os carboidratos saudáveis para quem é diabético.
Folhas verdes, anota aí. Folhas verdes como alface, rúcula, agrião, escarola, que mais? Couve, repolho, espinafre, a abobrinha, o brócolis, o tomate, a cebola, alho, pimentão, alcachofra, olha, tanta coisa boa. Tem gente que fala assim, não vou poder comer mais nada, Rocha. Tá aqui. Chuchu, aspargos, azeitona, palmito, rabanete, pepino, berinjela, quiabo, vagem, couve-flor. Muito cuidado com a quantidade de batata inglesa, se você é diabético, tome muito cuidado, ela tem muito carboidrato. Agora, a cenoura e a beterraba são bem mais tranquilas, mas é importante testar a quantidade. E tome cuidado também com a mandioca, porque ela tem uma quantidade de carboidrato grande, você tem que testar a quantidade, tá bom? Então tenta, até você controlar a diabetes, evitar esses tubérculos e vai acrescentando eles aos poucos, à medida que seu corpo estiver desinflamando, quando você tiver perdido a quantidade de peso que você gostaria. E sobre as frutas, muito cuidado com as frutas, porque a maior parte das frutas doces tem muita frutose. A frutose ela inflama o corpo, ela não altera a insulina, e isso é um problemão para quem é diabético, tá? Então, se você puder cortar as frutas no começo e inserir apenas o coco, apenas o abacate, nesse período que eu estou falando, não é para a vida toda, é até você controlar a diabetes. Eu fiz aqui um vídeo sobre as frutas, coloquei frutas para diabetes Dr. Rocha, eu coloco uma lista das 15 principais frutas, as que são seguras, as mais perigosas, mas de uma forma geral, quanto mais doce a fruta, mais terrível ela é, tá? Então assim, vamos pensar no coco, no abacate, vamos pensar aqui nas frutinhas vermelhas, como morango, como o próprio açaí, a polpa, não estou falando daquele açaí repleto de açúcar, a polpa de açaí também é muito tranquila, tá? Você pode aí usar sem medo o abacate com coco, óleo de coco, a copa do coco, pedacinhos de coco. Você pode usar castanhas também. Ó, as castanhas são muito boas como opção de lanche para diabético. Só não pode comer à vontade, comer aquela quantidade enorme. Mas faça um mix, pega os pedacinhos de coco, coloca com castanha de caju, castanha do Pará, tá? Amêndoas também, é bem legal, nozes. Faça um mix para você ter um lanchinho prático aí pro seu dia a dia, tá certo? É importante. Por quê? As castanhas, de uma forma geral, essas que eu falei, elas têm uma quantidade pequena de carboidrato, elas têm gorduras também, e elas têm também proteína. Ela tem uma boa proporção, mais ou menos um terço de cada, 3 partes, uma parte de cada, viu? Margarina dos óleos industriais. Agora, óleo de coco, né? A gente tem o azeite de oliva, extra virgem, são muitos alimentos, né, que são importantes para o diabético. A banha de porco para cozinhar é uma boa opção também, viu? O amendoim também é low carb, ou seja, ele é de baixo carboidrato, ele é uma alimentação inteligente. O amendoim, cuidado só que tem muitos amendoim que vem com açúcar, tá? Sementes de chia, semente de linhaça, abóbora, girassol, é muito gostoso, é muito seguro também, viu? E as gorduras saudáveis, como eu falei, você tem que apostar no óleo de coco, no abacate, na manteiga, na banha de porco para cozinhar. É muito importante. Outros alimentos que você pode usar também é o kefir, viu? O kefir é um alimento seguro, é um alimento gostoso. São alimentos que trazem bactérias saudáveis que vão ajudar aí sua flora intestinal, te trazendo muito mais saúde. Além do kefir, abacate, banana verde congelada, ela serve para melhorar a flora intestinal. E a quantidade aí, fora os temperos, né, gente? O sal integral, tenta usar esse sal sabe esse sal aí de churrasco grosso? Bate ele no liquidificador no lugar do sal refinado, que ele é muito melhor. Pode usar pimenta, cebolinha, alho, canela, coentro. Eu não gosto de coentro, mas para quem gosta é muito bom. Cominho, gengibre, hortelã, louro, manjericão. Tudo isso aí você pode usar sem medo, esses temperos todos aí, que são tão variados no nosso Brasil, né? Cuidado com o ketchup, esses alimentos industriais, tá? Olha o rótulo, a quantidade de carboidrato. Mas de uma forma geral, mostarda é tranquilo, molho inglês é tranquilo, shoyu também, se não exagerar. Comida japonesa é muito boa, de uma forma geral aí. Cuidado só com a quantidade de arroz do sushi, mas o sashimi é totalmente seguro, tá bom? Então, pra gente fechar aqui, ó, feijão, lentilha e ervilha, você tem que fazer um teste da quantidade, mas eles são muito mais seguros do que milho e arroz, tá? Então faça o teste com o glicosímetro, aprenda a testar os alimentos. Como é que você testa? Você pega a porção que você quer em jejum, mede antes com o glicosímetro, 1h30, 2 depois, tem que dar menos que 140 aquela porção. Se der mais, diminua a porção, testa de novo. Se der menos, você pode até arriscar aumentar um pouquinho a porção e testar novamente. Cada corpo é único
e reage de forma diferente aos carboidratos. De uma forma geral, você tem que fugir dos grãos para controlar a diabetes, do arroz em grandes quantidades, gorduras trans, esses alimentos industriais, e cuidado com a batata também, em inglês. Tá bom, gente? Então é um estilo de vida, né, que você vai adotar, você vai testar, você vai ver que os cardápios aí são variados. Tem muita coisa boa, gostosa. Eu falo no meu curso online Diabetes Controlada. Lá tem um guia de compras, lá tem cardápios também, sugestões de cardápios, lá tem tabela de alimentos. Eu classifico dentro do curso online Diabetes Controlada os alimentos em amigos, melhores amigos, colegas e inimigos. Você vai entender direitinho como é que você usa cada um, aquele que você tem que fugir, né? O inimigo. O colega que você tem que tomar cuidado com a quantidade de testar. Os amigos e melhores amigos que você vai usar diariamente, tá certo?